Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de matemática do livro didático, das páginas 59 à página 61 e depois da página 64, tá? Iniciamos agora falando das figuras espaciais, esses sólidos que vocês já conhecem, tá bom? Vamos lá. Você já sabe os nomes destes sólidos, não é mesmo? Escreva-os na linha abaixo de cada um. Nosso primeiro sólido aqui é um prisma retangular, tá? Um retângulo, uma caixinha, né? A base dele é retangular. Nós temos uma pirâmide triangular, que é uma pirâmide de base, que a base dela é um triângulo. Nós temos aqui a pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Nós temos a base dessa pirâmide um pentágono. Pentágono porque ela tem 5 lados. Temos um prisma triangular, que é um prisma de base de triângulo, tá? Um prisma hexagonal, porque a base dele é um hexágono. E por que um hexágono? Nós temos aqui 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E aqui nós temos uma pirâmide hexagonal, também porque é uma pirâmide com a base sendo um hexágono que tem 6 lados. Seguindo pistas. Anote na tabela a seguir a quantidade de vértices, de faces e de arestas de cada um dos sólidos acima. Eu coloquei para vocês no roteiro o link, foram 2 links baseados nos sólidos, tá? E um deles contém os conceitos que vocês já conheciam, mas para que vocês relembrassem do que é vértice, faces e arestas, tá bom? Então, como eu tinha dito, assistam o vídeo antes de realizar as atividades. Do prisma retangular, nós temos 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. E aqui nessa tabela, ela propõe que a gente faça uma operação com esses dados. Então, aqui a gente tem, ó, um número de vértices, por exemplo, aqui do prisma retangular, que é 8, mais as faces, que são 6, tá? Menos as arestas. Então, fica 8 mais 6, que é igual a 14, né? Menos 12, tendo como resultado 2. Aqui nós temos o quê? Uma expressão numérica, que é algo que vocês também já conhecem. Da pirâmide triangular, nós temos 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Fazendo essa operação, fica 4 mais 4, que é 8, menos 6, também tendo como resultado 2. Aqui nós temos a pirâmide pentagonal com 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Então, colocando na operação, fica 6 mais 6, que é 12, menos 10, também tendo como resultado 2. No prisma triangular, nós temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Fazendo a operação, nós temos 6 mais 5, que é 11, menos 9, tendo como resultado 2. No prisma hexagonal, nós temos 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. Fazendo a operação, nós teremos 12 mais 8, que é 20, menos 18, tendo como resultado 2. Pirâmide hexagonal, nós temos 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Levando aqui para a operação, para a nossa expressão numérica, teremos 7 mais 7, 14, menos 12, com resultado 2. Faça mentalmente a seguinte operação com os números de cada linha, tá? Que é a proposta que nós fizemos aqui, que são os vértices mais as faces menos as arestas. Anote os resultados na última coluna da tabela. Você obteve resultados iguais em todas as linhas? Sim, nós tivemos em todas as linhas aqui o resultado 2, tá? Então, sim, em todas as linhas o resultado foi 2. Agora nós vamos descobrir o que é essa operação que a gente realizou aqui, tá? Página 60. Será que o resultado é sempre esse para todos os poliedros? Escreva os nomes destes poliedros e faça as contas para verificar se o resultado permanece o mesmo. Aqui nós temos um prisma pentagonal, de base de pentágono,
E aqui nós temos os dados. Então, ele possui 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Colocando aqui na nossa expressão, fica 10 mais 7, que são 17, menos 15 com resultado 2. Embaixo nós temos a pirâmide de base quadrada, tá? A base dessa pirâmide é quadrada. Nós temos 5 vértices, 5 faces e 8 arestas, levando também para a operação. Aqui nós temos 5 mais 5, 10, menos 8 com resultado 2. E aqui nós vamos entender o porquê dessa operação e se ela é válida para todos os nossos poliedros, todos os poliedros que nós temos. Essa relação de vértice mais face menos aresta, igual a 2, é válida para todos os poliedros e é conhecida como relação de Euler. É uma homenagem ao matemático que a descobriu. Leonhard Paul Euler nasceu em Brasileia, na Suíça, em 15 de abril de 1707. Foi um importante matemático e físico em sua época e fez descobertas valiosas nessas áreas. Mesmo tendo ficado praticamente cego do olho direito em 1738 e, anos depois, também do olho esquerdo, continuou trabalhando e estudando com a ajuda de escribas. Faleceu em São Petersburgo, na Rússia, em 18 de setembro de 1783. Quantos anos Euler viveu? Para a gente descobrir isso, a gente pega o ano, o ano que ele morreu, menos, né, o ano que ele nasceu. Então, nós temos 1783 menos 1707, que é igual a 76. Então, ele viveu 76 anos. Quantos anos faz que Euler morreu? A resposta depende do ano em curso. Para o ano de 2020, que é o ano que nós estamos, tá? Nós vamos fazer a operação de 2020 menos o ano, tá? O ano que ele nasceu. Então, que ele morreu, dando como resultado 237. Então, Euler morreu há 237 anos, tá bom? Lápis na mão. Todas as igualdades a seguir são do tipo da relação de Euler. Descubra o número que está faltando em cada uma. Aqui é uma expressão numérica, onde vocês terão que descobrir qual número aqui eu tenho que fazer a adição ou a subtração para que o resultado seja 2. Tá? Então, aqui, ó, 10 mais 7, que é 17 menos 15, me dá o resultado 2. Então, o número que tem que ser colocado aqui é o número 10. Na letra B, 12 mais 8, que é igual a 20, menos 18, como resultado 2. Letra C, 4 mais 4, que é 8, menos 6, para obter o resultado 2. E letra D, 5 mais 5, 10, menos 8, para obter o resultado 2. Agora, na página 61. Se eu mostrar uma relação de Euler, você consegue descobrir qual é o poliedro que ela representa? Tente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai se basear nos dados que nós precisamos daquela operação de Euler, tá? Então, a gente tem que se basear nisso aqui, ó. Vértices, faces e arestas, certo? Então, o que é esses dados que a gente coloca? A gente coloca vértices, certo? Mais as faces, menos as arestas, para obter o resultado. Então, nós descobrimos aqui que é uma pirâmide triangular, porque é este sólido que possui estes dados, tá bom? E aqui mais uma, 6, tá? Mais 5, menos 9, que nos dá o resultado de 2. E nós descobrimos, então, que quem possui esses dados aqui é um prisma retangular. Número 3, recorte da aba e olhe os poliedros que tem. Aqui, né, eu acredito que alguns de vocês possam ter tido dúvida ou medo de colar. Aqui nós vamos nos basear nestes dados para achar aqui do lado do livro de vocês, que é onde vocês farão o recorte, e colar aqui neste espaço. Então, nós precisamos achar aqui os poliedros que possuem 5 faces, tá? Então, nós temos aqui, ó, um prisma de base triangular e uma pirâmide de base de um quadrado, certo? Então, vocês vão colar prisma de base triangular e uma pirâmide com base de quadrado,
Agora nós temos que colocar aqui o nosso sólido que possui 5 vértices, tá? E quem possui 5 vértices dos que nós temos aqui é a pirâmide de base de um quadrado. Então, vocês vão pegar, recortar a pirâmide de base de quadrado e colá-la aqui, tá? Aqui nós vamos procurar os sólidos que possuem 6 vértices, tá? Então, os que possuem 6 vértices são, nós temos aqui um prisma de base triangular e uma pirâmide pentagonal, que é uma pirâmide que tem por base um pentágono. Então, vocês vão recortar e colar nesse espaço. E aqui nós temos que procurar qual sólido possui 9 arestas. E, novamente, nós vamos ter um prisma de base triangular. Aqui abaixo, nós temos que descobrir quem possui 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Quem possui aqui estes dados é uma pirâmide de base de quadrado. 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Quem possui essas características é o prisma de base triangular. Olha aqui a figura que sobrou. A figura que sobrou foi o quê? Foi uma pirâmide de base hexagonal, certo? Então, essa pirâmide de base... Desculpe, gente, eu tive um probleminha aqui com a imagem, tá? Essa pirâmide aqui de base pentagonal e não hexagonal, tá? Novamente, desculpa pelo erro, é uma pirâmide de base pentagonal, foi nosso sólido que sobrou para colar. O nome desse poliedro é pirâmide pentagonal e ele tem quantos? 6 vértices, 6 faces e 10 arestas, tá? Então, aqui vocês vão pegar novamente, explicando o que tem que fazer. Essa parte aqui do livro de vocês, vocês devem recortar e colar de acordo com o que a gente colocou aqui através dos dados dos sólidos, tá bom? Vocês agora aí vão perceber que eu pulei no roteiro de vocês para vocês fazerem a página 62 e a página 63, tá? Na página 62 e 63, vocês fariam um estudo das multiplicações utilizando uma técnica, tá? Que a gente chama de método da gelósia. Só que eu preferi deixar que esse método fosse, a gente retomasse isso, acabando este roteiro dessa semana, tá bom? A gente vai fazer aqui só da página 64 a correção dessas multiplicações que vocês poderão fazer livremente com o tipo de efetuar as operações da maneira que acharem melhor, tá? E esse outro método de multiplicação eu retomo com vocês depois, mesmo que já tenha entrado no segundo bimestre, tá bom? Porque eu acredito assim que vocês precisaram de mais tempo para entender, tá? Então, vamos lá, na página 64, número 3, tá? Aqui vocês têm a liberdade de escolher como resolver a operação de multiplicação, tá bom? Aqui no gabarito nós temos o modo tradicional, tá? Só que não na vertical, aqui já está na horizontal com o resultado. Quem tiver dúvida, depois eu posso enviar para vocês ela montada verticalmente, tá? Mas são multiplicações simples. Pedro faz parte do time de voleibol da escola e vai participar de um campeonato que envolve os times de toda a cidade. Quantos atletas participarão deste campeonato? Aqui ele passa para a gente que são o quê? São 28 times, cada time contendo 12 atletas. Então, a multiplicação é simples que a gente tem que fazer para descobrir quantos atletas no total vão participar. Nós vamos multiplicar a quantidade de times, que é 28, vezes a quantidade de atletas, que é 12, tendo como resultado 336. Então, a resposta: participaram do campeonato 336 alunos. Letra B. Cada atleta pagou uma taxa de R$15 de inscrição. Quantos reais foram arrecadados com o valor das inscrições? Outra multiplicação simples. Para eu descobrir isso aqui, eu vou ter que pegar o número de alunos que participaram do campeonato no total, tá? O número de atletas. Então, foram 336 atletas que participaram no total. E a gente vai multiplicar por R$15, que foi o que cada um pagou
de taxa de inscrição. Então, 336 vezes 15 vai nos dar o resultado de 5.040. Então, resposta, foram arrecadados R$5.040. Número 4. Para participar do campeonato de voleibol, os 12 jogadores do time de Gabriel compraram uniformes. A escola contribuiu com a metade do valor e cada um dos jogadores pagou R$26 para completar o total. Faça as contas e complete o anúncio escrevendo o preço total dos uniformes do time. Então, a gente tem aqui na imagem, tá? Os uniformes, os 12 uniformes e aqui para descobrir o valor total. Quando vem problema matemático assim, que tem mais de uma operação, a gente faz por etapas, né? Eu sempre falo isso para vocês, façam por etapas para descobrir o resultado. Então, primeiro aqui, ó, os primeiros dados. 12 jogadores do time compraram uniforme, então foram 12 jogadores que compraram, tá? A escola contribuiu com a metade do valor e cada um dos jogadores pagou R$26. Se a escola contribuiu com a metade do valor, significa que eles tiveram que pagar a metade, né? Os alunos, os atletas tiveram que pagar apenas a metade do valor do uniforme. Então, vamos lá. Na primeira operação que nós vamos fazer, nós vamos pegar o número de jogadores, os 12 jogadores do time de Gabriel, e multiplicar pelo preço que cada um pagou do uniforme. 12 vezes 26 com o resultado 312. Só que o nosso problema não acaba aqui. Nós descobrimos quanto os atletas, tá? Quem participou, os jogadores que participaram, tiveram que pagar. Eles tiveram que pagar um valor de 312. Mas como o problema já tinha explicado, eles estão pagando a metade do valor, porque a escola, ela contribuiu com a metade, né, do valor total. Então, como é que a gente vai descobrir qual foi esse valor total? Nós vamos pegar essa quantidade que os atletas pagaram e multiplicar por 2, tá? Então, aqui a operação de 2 vezes 312, que é igual a 624. Então, nós descobrimos aqui o valor total dos uniformes. Resumindo, o valor total dos uniformes foi 624, sendo que deste valor, metade, que é 312, foi paga pelos atletas e a outra metade foi paga pela escola, tá bom? Número 5. Os jogos do campeonato de voleibol foram realizados na Vila Olímpica da cidade, cujas arquibancadas têm espaço para 5.380 pessoas. Para o jogo da final, foram vendidos antecipadamente 3.876 ingressos e no dia do jogo foram vendidos 854 ingressos. Ficaram sem vender mais de 600 ingressos ou menos? Então, vamos lá, nós temos dois dados aqui para levar em consideração. Primeiro dado, que antecipadamente, então antes, eles venderam 3.876, então nós temos 3.876 ingressos, mais os 854 ingressos que foram vendidos no dia do jogo. Então, nós vamos fazer o quê? Uma adição desses valores. 3.876 mais 854 me dá o total de 4.730. A pergunta é se ficaram sem vender mais de 600 ingressos ou menos. Para descobrir isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o número de pessoas que cabe, tá? O número de lugares nas arquibancadas no total na Vila Olímpica, que é de 5.380, menos a quantidade de ingressos que foram vendidos no total, que foi de 4.730. Então, aqui nós temos uma subtração. 5.380 menos 4.730 me dá o resultado de 650. Agora, a gente pode afirmar aqui se os ingressos foram menos de 600 ou mais de 600. Então, resposta, ficaram sem vender mais de 600 ingressos, porque nós descobrimos que ficaram sem vender 650 ingressos. Número 6. O ingresso para o jogo da final do campeonato de voleibol tinha preço único. A quantia arrecadada com a venda dos ingressos foi distribuída igualmente entre as 15 escolas participantes do campeonato e cada uma recebeu R$ 3.784.
Calcule qual foi a quantia arrecadada. Outra continha simples, agora uma multiplicação. Nós vamos pegar o número de escolas participantes, que foram 15 escolas que participaram, e vamos multiplicar pelo valor de que cada uma recebeu, para a gente achar o total que foi arrecadado. Então, nós vamos fazer 15 vezes 3.784 e vamos encontrar o valor de 56.760. Esse valor é o valor da arrecadação. Então, resposta, foram arrecadados 56.760, tá? Com isso, nós finalizamos aqui o nosso livro didático de matemática também, tá bom? E eu espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? As dúvidas que tiverem ainda sobre as questões que a gente já viu a correção aqui, como é feita, vocês podem mandar para mim por e-mail, tá bom, gente? Que eu respondo sempre que eu consigo parar e olhar um por um, né? A especificação de um por um, pode ser que alguns demorem um pouquinho mais, mas eu respondo com certeza as dúvidas de vocês, tá bom? E também nas tutorias, tá? Nós ainda temos as nossas tutorias da semana que vem, normalmente acontecendo, e a gente tirar a dúvida dessas atividades que vocês realizaram agora, tá bom? Boa correção para vocês!